Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Gabriel. Professor. Bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Sim, sim. Beleza. Dá um minutinho aí, deixa o pessoal entrar na sala pra gente começar. O pessoal tá dormindo. Com esse tempinho, ninguém quer acordar cedo, né? Vamos lá, vamos começar. Deixa a Malu entrar aqui. E a gente começa. Bom dia, Malu. Vamos lá. Tem ninguém mais por enquanto. Então a gente vai começar. Meus queridos, é o seguinte. Bom dia a todos. Que eu não falei individualmente. Nessa aula de hoje a gente vai começar a falar de calorimetria. Vai ser uma introdução à calorimetria, tá? Nós vimos termometria, que é a medida de temperatura, e dilatação térmica, que envolve termometria, tá? Então, dilatação faz parte da termometria ainda. Por quê? Porque a gente observa a dilatação, o aumento da dimensão dos corpos em função justamente da variação de temperatura. Tá? Lembra lá que a gente calculou ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT, variação de temperatura. ΔA igual a O vezes beta vezes ΔT. ΔV igual a VO vezes gama vezes ΔT. Então, todos em função da variação de temperatura, certo? Então, faz parte da termometria. Agora, nós iremos falar de calorimetria, a introdução de calorimetria. Ontem eu postei para vocês o cronograma de atividades
Nós temos aula hoje, amanhã nós não temos aula porque é feriado. E aí, na quinta-feira, eu vou postar no Eclass um exercício, tá? Esse exercício, essa lista de exercícios, essa atividade, é para vocês me entregarem até segunda-feira da semana que vem, porque na aula da terça-feira a gente vai corrigir. E esse exercício, essa lista de exercício, ela é de dilatação, tá? São exercícios de dilatações, ok? Para a gente complementar aquele conteúdo, encerrar o conteúdo de dilatação. Só que, devido ao Enem simulado que vocês fizeram, não foi? Enem interativo que vocês fizeram semana passada, eu não pude passar essa atividade antes. E aí, não tinha como cobrar essa semana essa atividade, vocês não iam ter tempo de fazer. Aí a gente vai passar ela na quinta-feira. Aí essa atividade vocês têm que fazer e me enviar lá no Eclass, porque essa é aquela normal que a gente sempre faz durante as unidades que valem pontos, tá bom? Então vocês têm que fazer e me enviar lá pelo Eclass. Vai estar lá a solicitação até segunda-feira. Aí quinta-feira já vai estar disponível para vocês essa lista. E na terça-feira que vem a gente vai corrigir sobre dilatação. Mas até lá a gente vai falar de calorimetria, tá? Então vai introduzir calorimetria nessa aula aí de hoje. Bom, então vamos lá. Calorimetria. O que é calorimetria? Calorimetria é a parte da termologia responsável pelo próprio, como o próprio nome diz, pela medida de calor. Então, você vai medir a quantidade, desculpe, de calor, tá? O tipo de calor que a gente vai ver, que tem vários tipos de calor, e essa medida, essa mensuração, principalmente de características do corpo, quanto ao fornecimento do calor, vai ser determinado calorimetria, tá? Porém, para nós entendermos calorimetria, a gente precisa saber como o calor ele é transmitido. Lembra lá no início da termologia eu disse para vocês, temperatura é a agitação das moléculas. E o calor é a energia térmica, energia calorífica, passando de um corpo para o outro, sendo transmitida, transferida de um corpo para o outro. Então, essa transferência de calor, essa transmissão de calor, ela pode ocorrer de diversas formas. E para entender como ela ocorre, a gente vai analisar as formas de transmissão, para depois entrar na calorimetria, tá? Então, calor, como a gente já havia definido antes lá na introdução do assunto, é a forma de energia, energia na forma calorífica, que se transmite de um corpo para outro. E quem promove essa transferência é justamente a temperatura, a diferença de temperatura. Naturalmente, o corpo de maior temperatura transfere energia, porque ele tem um nível de agitação molecular maior, para os demais que têm menor temperatura, então estão com as moléculas mais estáveis, certo? Essa energia, ela só é chamada de calor quando ela está sendo transferida, quando ocorre a passagem de uma molécula para outra, de um corpo para o outro, tá? Então, calor, como eu disse para vocês, é energia em trânsito. Quando a energia é transferida de um corpo para o outro, é calor, tá certo? Depois que ela é absorvida pelo corpo, ela já não pode mais ser chamada de calor. Por quê? Nenhum corpo contém calor, tá? Você tem a energia no corpo. E a energia está sob outra forma. Energia térmica, tá? Temperatura,
a agitação das moléculas, que é a energia cinética, que vocês já vão ver em química lá na frente, energia média cinética das moléculas. Então, tudo isso é a energia dentro do corpo. Então, não é correto você falar que um corpo possui calor. Nenhum corpo possui calor. Ele tem energia e essa energia, quando sai do corpo, ela sai na forma de calor. Então, o Sol, ele tem muita energia, tá? Tanto que a superfície dele atinge uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus centígrados, certo? Então, a temperatura é muito elevada porque ele tem muita energia. Consequentemente, o Sol emite muita energia para o sistema. E essa emissão de energia, que se dá através de uma forma de transmissão, que a gente vai ver lá na frente, que é a radiação, essa transmissão de energia é que é o calor, tá? Então, o calor é a energia do Sol que chega, por exemplo, na superfície da Terra. Hoje, nós temos uma temperatura mais amena. Por quê? Porque o céu está cheio de nuvens, a quantidade de radiação do Sol que está chegando na superfície da Terra hoje é menor do que foi ontem, por exemplo, que você tinha um céu mais limpo. Então, essa radiação interfere diretamente em quê? Na temperatura do ambiente. Então, a temperatura na Terra hoje está mais baixa. A Terra, desculpa, aqui em Conquista, tá? Está mais baixa do que ontem, justamente por causa dessa transferência de calor. Ok? Aí é só para relembrar. Vou voltar aqui. Então, o calor, ele é transmitido e essa transmissão do calor, ela ocorre de 3 formas diferentes: condução, convecção e irradiação ou radiação. Condução térmica, convecção e irradiação. São as 3 formas de transferência de calor, tá? Bom, a primeira forma que a gente vai ver é a condução térmica. O calor ele é conduzido através de um corpo quando a energia, o calor, a energia calorífica, ela é transferida átomo por átomo da substância, como está mostrando aqui na barra, ó. Então, você fornece calor em A, essas moléculas ganham energia, se agitam e essa agitação vai sendo transferida até chegar em B, que é a parte que está mais fria da barra, certo? Então, condução térmica, o calor ele vai sendo transferido átomo por átomo da substância até chegar na outra extremidade. Por exemplo, se eu estou segurando essa barra da imagem aí na extremidade B, desculpe, e coloco o ponto A em cima da chama de um fogão, por exemplo, depois de um certo período, o calor vai atingir B, porque ele vai se propagar no sentido dessa seta que está apontando aí em cima da barra. Então, o calor sai de A e vai ser transferido átomo por átomo até chegar em B. Então, se eu estiver segurando a barra aqui, vai chegar um momento que minha mão também vai ser aquecida, porque o calor foi conduzido pela barra de A até B, certo? Todo mundo entendeu o que é condução, gente? Beleza, dúvidas? Nenhuma, né? Tranquilo. Bom, então é isso daí que é condução térmica. Então, quando dois corpos de temperaturas diferentes são colocados em contato, no caso aqui seria a barra e a chama do ponto que está sendo aquecido, são dois corpos diferentes, tá? As moléculas do corpo mais quente colidem com as moléculas do corpo mais frio, transferindo energia. Isso que eu falei. Corpo que tem maior temperatura tem mais agitação. Que tem menos temperatura está mais estável. Quando você aproxima, a tendência é esse que está agitado transferir o movimento para o que está estabilizado
e a temperatura dele vai subir, porque é o nível de agitação molecular. Ok? Bom, aqui é só uma ilustração, está meio desfocada aí. Seria ela colocando a barra, essa barra aqui, na chama para poder aquecer. Segurando na mão, você vai aquecer sua mão também. Ok? Bom, a convecção. A convecção é uma forma diferente de transmissão de calor, tá? Essa forma de transmissão de calor, ela se dá através da movimentação da própria substância. Então, enquanto na condução, você aquece a substância, e aí o que vai acontecer? A energia vai sendo transferida molécula por molécula até chegar em toda a estrutura do corpo. Quando você aquece, transfere energia por convecção, a substância precisa movimentar. Então, por exemplo, a água. A água é um líquido. Quando você coloca uma água no fogo lá, numa panela, para poder aquecer, para coar um café, por exemplo, o que vai acontecer? A parte de baixo, que está no fundo da panela, recebe calor primeiro, que está em contato com a chama do fogão. Essa água que está embaixo, ela aquece. Quando ela aquece, ela dilata. Dilatou, fica menos densa, sobe e empurra a água fria que está embaixo, que está em cima, desculpe, que é mais densa para baixo. Então, isso forma a movimentação da água. E essa circulação da água é chamada de corrente de convecção. Então, essa corrente de convecção, esse movimento da água, faz com que a água se aqueça, certo? Vocês já devem ter visto isso em geografia na formação de ventos. Ocorre a mesma coisa. Então, você tem a massa de ar quente, que está próxima da superfície da Terra, sobe, porque fica menos densa, e a massa de ar fria, que está na camada mais alta, desce, porque é mais densa, e empurra, e essa corrente de convecção que formam os ventos que a gente tem na superfície. Tá? Então, convecção é a transferência de energia térmica ou calorífica através da movimentação da própria substância. Os líquidos e os gases, eles não são bons condutores de calor. Então, não existe uma boa condução térmica, átomo por átomo, da transferência de energia, do calor. Por que não? Porque nos líquidos as moléculas estão mais afastadas do que no sólido. E nos gases estão mais afastadas ainda. Então, se você precisa que a energia seja transferida átomo por átomo, se você tem uma distância entre os átomos e as moléculas, fica mais difícil você conseguir transferir essa energia, certo? Então, líquidos e gases geralmente não são bons condutores. No entanto, eles podem transmitir calor de modo significativo por um outro processo, que é a convecção, que foi exatamente o que eu acabei de explicar. Ele vai ser aquecido, vai dilatar, como ele vai ficar menos denso, ele sobe, o que está lá em cima, a água ou o ar que está frio é mais denso, desce, e esse movimento vai provocar o aquecimento da substância e a transferência de calor por toda a substância, certo? Então, são as chamadas correntes de convecção, formando esse movimento de cima para baixo, de baixo para cima, esse movimento circular. Ok? Todo mundo entendeu o que é convecção, gente? Condução e convecção, tá tranquilo? Alguma dúvida sobre a diferença entre elas? Tranquilo. Joia. Então, veja bem. No dia a dia, a gente vê isso nitidamente ocorrendo nos aparelhos que a gente tem em casa, ou nos escritórios, nas residências. Por exemplo, no ar-condicionado.
A forma correta de instalar o ar-condicionado é no alto, próximo do teto. Antigamente, você chegava nos apartamentos, você viu o ar-condicionado aqui, ó, embaixo da janela. Tá errado. Por quê? O ar-condicionado, ele retira as moléculas de água do ar e faz com que sua temperatura caia. Então, o ar aqui, que está perdendo a água, ele fica mais frio. Se ele é mais frio, ele fica mais denso do que o ar quente. E aí ele vai empurrar esse ar frio para baixo e faz o ar quente subir. Quando o ar quente sobe, o ar-condicionado continua retirando as moléculas de água e resfriando esse ar que subiu. Isso daí vai formar uma corrente de convecção, fazendo com que esse, esse ar circule e resfrie totalmente o ambiente. Tá certo? A mesma coisa ocorre com o aquecedor. Só que lógico que é o contrário. O aquecedor está aquecendo o ar através de uma resistência elétrica. Então, se ele aquece o ar, ele tem que ser colocado embaixo. Por que embaixo? Porque quando ele aqueceu o ar, esse ar que foi aquecido fica menos denso, sobe e empurra o ar frio para baixo. O ar frio está sendo representado pelo azulzinho aqui, ó. Então o ar é aquecido, fica menos denso, sobe e empurra o ar frio que está mais denso para baixo, formando também o movimento do ar, resfriando totalmente o ambiente, as correntes de convecção, tá? E na geladeira, por exemplo, que você tem em casa. O congelador de uma geladeira, se ela for uma geladeira simples ou uma geladeira duplex, ela tem sempre o congelador na parte de cima. Por que na parte de cima? Porque o congelador é a parte onde a geladeira retira mais calor. Tanto que você coloca os alimentos para congelar, né? Carne, água para fazer gelo e etc. O que você quiser congelar, fica no congelador, porque está perdendo mais calor. Então, esse ar do congelador é mais frio do que o resto. A gaveta que fica lá embaixo, por exemplo, é recomendado você colocar frutas e verduras. Por quê? Porque ela não está tão resfriada quanto o resto da geladeira. Por que ela não fica tão resfriada? Para justamente não queimar os alimentos. Então, você coloca uma folha de alface, por exemplo, ou uma fruta. Se tiver muito frio, ela vai queimar. Tá? O frio, ele queima. Por que queima? Porque ocorre uma ruptura quando contrai os vasos que circulam a seiva dos alimentos, tá? Porque o alimento, os vegetais, né, são circundados por seivas. Essa seiva que circula nos vasos que existem é como se fosse as veias do nosso corpo, e aí ela vai congelar dentro do vaso, vai dilatar e vai romper. E aí vai dar aquele aspecto de queimado nas folhas, nas frutas, tá? Por causa do congelamento. Então, por isso que você não coloca no congelador, você coloca na parte de baixo, que é a parte mais quente. E por que ela é distribuída dessa forma? Justamente por causa das correntes de convecção. O ar frio do congelador é mais denso, desce e empurra o ar quente da parte de baixo para cima, e esse ciclo forma corrente de convecção, igual nós vimos no ar-condicionado e no aquecedor, porém dentro da geladeira. Tá ok? Isso ocorre também no meio ambiente, mas aí vocês já estudaram isso em geografia ou vão estudar. A gente não vai entrar nesse mérito aí. Tá ok? E a última forma de transmissão de calor é a irradiação térmica. Irradiação ou radiação, tanto faz. Tá correto os dois termos, ok? A radiação solar, a irradiação térmica, ela ocorre através da transferência do calor do Sol para os demais planetas, como está ilustrado aí no slide. Você tem o Sol emitindo radiação atingindo a superfície da Terra. Então, você aquece o sistema solar através da irradiação ou radiação térmica emitida pelo calor do Sol, tá? Então, essa é a nossa fonte natural do nosso sistema.
né? A energia que vem do Sol, e essa energia ela ocorre através desse processo de radiação. Essa irradiação ela se dá por ondas eletromagnéticas. Então, o Sol ele emite ondas eletromagnéticas. O que é isso, professor? São partículas que se movimentam dentro de campos elétricos e magnéticos. Então, ela circula através do espaço, não precisa de matéria e vai se propagando até chegar na superfície da Terra. Então, a condução térmica ela só ocorre se você tiver um meio material. A convecção ela só ocorre se tiver um meio material. A irradiação não. Ela pode ocorrer no vácuo. Então, é por isso que o calor do Sol chega até a superfície da Terra e chega aos demais planetas do sistema. Por quê? Teoricamente, no espaço nós só temos vácuo. E se nós não temos matéria, não pode ser conduzida a energia nem formar uma corrente de convecção. Essa energia ela tem que ser transmitida através da irradiação. Ok? Por exemplo, se você, num dia ensolarado, entra debaixo de uma árvore, fica na sombra da árvore. Se você, de repente, esticar o braço e colocar a mão fora da copa da árvore, onde está batendo o sol, e permanecer por alguns minutos, você vai perceber que a sua mão vai aquecer mais do que o seu corpo. Por quê? Porque quando você coloca a mão para fora da sombra da árvore, você vai receber uma quantidade de radiação maior do que o resto do seu corpo que está embaixo da árvore, na sombra da árvore. Estão entendendo isso? Tranquilo? Sim. Beleza. Então, gente, são as 3 formas de transferir calor: condução, convecção e radiação ou irradiação, tá? Agora, só o Sol transfere calor por irradiação? Não. Essa lâmpada aqui que está atrás da minha cabeça, ela também emite luz, emite luz e emite calor, tá? Então, ela pode emitir por radiação, ok? Só um minutinho. Então, por exemplo, se você coloca um relógio ou uma calculadora solar num dia como hoje, então à noite, tá? Que você não tem luz do sol, você pode colocar cerca de 15 centímetros dessa lâmpada aí, que ela vai receber a radiação da lâmpada e vai carregar a bateria da calculadora ou do relógio, tá? Então, você também pode comprovar a irradiação através dessa... Deixa eu abrir aqui esse slide novamente. Isso, através dessa experiência, tá? O que seria a irradiação? Seria a onda de luz transferindo energia da fonte para o corpo. Então, por exemplo, o Sol é uma fonte luminosa. Essa fonte de luz, ela transmite por radiação a energia para a Terra. Então, o que aquece a Terra é o Sol e os demais planetas do Sistema Solar. Esse aquecimento ele ocorre por causa da radiação. Então, as ondas luminosas são compostas por partículas fotoelétricas, chamadas de fótons. Isso aí vocês vão estudar lá depois, lá na frente, quem for ver alguma coisa relacionada com física, tá? Então, essa onda eletromagnética é composta por fótons. Essas partículas transmitem energia. E essa transmissão de energia é que é o calor. Então, o calor ele sai do Sol através de ondas eletromagnéticas e chegam na superfície da Terra, aquecendo a superfície da Terra. Do mesmo jeito que eu falei da lâmpada.
essa lâmpada ela emite luz e calor, tá? Qualquer lâmpada, independente de ser essa fluorescente, de ser de LED e de ser incandescente, elas fornecem luz e calor. A diferença é a quantidade. A incandescente aquece mais, essa aquece menos e a de LED aquece menos ainda, tá? Mas a lâmpada, essa fluorescente aí, se você coloca algum objeto que você quer carregar cerca de 15 centímetros da lâmpada, ele também vai ser carregado se for solar, porque aí a radiação ou irradiação da lâmpada consegue transferir calor para aquelas placas que você tem, que são chamadas células fotovoltaicas, que ela capta o calor e transforma em energia elétrica, tá? Então, radiação e irradiação é isso. Você percebe o calor, você recebe a energia através de ondas eletromagnéticas. Se você, por exemplo, faz uma fogueira e aí você coloca sua mão próxima à fogueira, ou se você se aproxima dela, você vai perceber o aquecimento gerado pela sombra. E esse aquecimento, ele ocorre também por irradiação. Você não colocou a mão na brasa e nem na chama do fogo. Você colocou a mão próxima ou apenas aproximou seu corpo da fogueira e você vai ver, você vai perceber o calor, o aquecimento. Esse aquecimento, já que não tem contato, ele ocorre através da radiação. Ok? Quem foi que pediu para explicar conseguiu entender? Tá tranquilo aí, gente? Todo mundo entendeu irradiação? Alguma Sim, dúvida? professor. Joia. Então, olha só. No caso da irradiação, ou da radiação, nós temos algumas aplicações práticas também, que ajudam aí no dia a dia a provocar um aquecimento em um ambiente, por exemplo, controlado. A estufa, por exemplo. A estufa, ela emite, ela recebe o raio do sol, desculpe. Esse raio penetra pelo vidro e aí ele aquece o ambiente que está dentro da estufa, tá? Mantém aqui o calor, aumentando a temperatura e parte vai ser refletida. Então, isso ocorre através da radiação, da irradiação. A luz do sol vem, as ondas eletromagnéticas chegam, parte vai ser absorvida pelo solo, outra parte vai ser refletida, absorvida pelas plantas que estão dentro da estufa, e o que não foi absorvido vai sair da estufa. E esse calor que ficou aqui vai aumentar consideravelmente a temperatura aqui dentro. Então, esse aquecimento ocorre por radiação, tá? Outro exemplo foi o que eu falei para vocês da fogueira. Se você coloca a mão próxima, se você aproxima, você também recebe o calor e percebe através da radiação. E a lâmpada, que eu citei para vocês, todas elas emitem calor, umas em quantidades menores e outras em quantidades maiores. Quem emite calor com maior quantidade é a lâmpada comum, essa lâmpada incandescente, que hoje em dia ninguém está nem mais usando, caiu em desuso. Por que ela caiu em desuso? Porque ela aquece mais do que produz luz. Essa lâmpada aqui, fluorescente, ela emite mais luz e aquece menos do que a incandescente. E a de LED aquece menos ainda e emite mais luz do que essa incandescente. Então, aos poucos, elas estão sendo substituídas. Essa lâmpada aqui, ela gasta muita energia, porque ela produz muito calor e não ilumina muito o ambiente. Desculpe. Essa daqui que está atrás da minha cabeça, ela aquece menos, mas ainda produz uma quantidade considerável de calor. E a de LED ilumina mais do que as duas e produz uma quantidade menor de calor. Então, a de LED hoje é a lâmpada mais eficiente, portanto, a recomendação é que todas as lâmpadas sejam substituídas por essas lâmpadas de LED, sem contar que a durabilidade também é maior. Então, a quantidade de radiação que ela emite é menor
do que a fluorescente e a incandescente. Ok? Sim, aqui. A garrafa térmica, gente, ou qualquer recipiente térmico, ele é um dispositivo interessante. Por quê? Porque ele consegue impedir ou diminuir a transmissão de calor das três formas. Então, o homem ele conseguiu desenvolver um dispositivo que são os recipientes térmicos, e esse dispositivo ele reduz consideravelmente a transmissão de calor. Então, se você coloca um líquido quente dentro da garrafa térmica, café, por exemplo, ele vai permanecer quente por um bom período de tempo. Se você coloca um líquido gelado, ele vai permanecer gelado por um bom período de tempo. Por quê? Porque a garrafa térmica ela impede as três formas de transmissão de calor, diminui consideravelmente. Se for nova, ela vai praticamente impedir. Então, a garrafa térmica nova, por exemplo, você vai conseguir manter o café quente durante muito tempo, ou um líquido gelado durante muito tempo. Com o uso, isso vai perdendo um pouco a eficiência, mas eu vou explicar por que já já. Então, como é que esse recipiente ele impede a transmissão? Com o que é uma garrafa térmica? A garrafa térmica ela é uma estrutura, que é a parte de fora da garrafa, pode ser de plástico ou de alumínio. Dentro você tem uma outra garrafa que é feita de vidro espelhado, tá? Que fica dentro da garrafa toda. Então você tem uma base aqui com um recipiente de vidro espelhado, que é onde vai ser colocado o líquido. Aqui do lado você tem um espaço vazio, que normalmente é feito vácuo, retira-se o ar para evitar a transmissão. Tem algumas que você tem uma parede de isopor também, entre a capa da garrafa, parte plástica, parte de fora, e o espaço vazio, onde vai ficar o bulbo. Então, existe também alguns tipos que tem uma placa de isopor. E a tampa e essa parte de dentro, essa garrafa de dentro, espelhada. Tá? O que vai acontecer? A tampa ela reduz a convecção. Por quê? A tampa ela tem um anel de borracha, quando você aperta, você impede a troca de calor através do ar entre o ar que está fora da garrafa e dentro da garrafa. Então, se aqui está quente, for um café quente, a temperatura aqui está maior do que o meio ambiente. Então, essa tampa impede que o calor saia de dentro da garrafa para fora, para o meio externo, perdendo o calor do café. Se for um líquido gelado, é o contrário. Essa tampa impede que o calor do meio ambiente entre para dentro da garrafa. Então, a tampa reduz essa diferença de calor e evita a convecção dentro da garrafa. O vácuo entre as paredes diminui a condução térmica, porque condução precisa de átomo por átomo. Então, se você pega com a mão fria na garrafa, ela não vai retirar calor do café que está aqui dentro, porque não tem como o calor ser conduzido, já que aqui existe vácuo, ou até mesmo o ar, se você não tiver o vácuo, vai impedir um pouco essa condução. E as paredes espelhadas é justamente para impedir a irradiação. Então, o calor sai do café, por exemplo, por irradiação, bate no espelho e volta para o próprio café. E aí continua dentro da garrafa, mantendo o café ou o líquido aquecido. Se for frio, vai ser o contrário. Só a diferença só que é de fora para dentro. Mas a garrafa térmica, ela vai impedir ou pelo menos reduzir consideravelmente as três formas de transmissão de calor. Por isso que ela mantém ou o líquido quente durante muito tempo ou o líquido gelado durante muito tempo, porque ela vai impedir ou pelo menos reduzir bastante as três formas de transferência de calor. Beleza? Meus queridos, nosso tempo está acabando. A gente vai dar um intervalinho aí de 10 minutos. Quando for 8h20, a gente retorna, tá ok? Quando eu retornar,
eu explico para vocês por que isso daqui não é contínuo, vai ficar para sempre. A garrafa ela vai perdendo essa capacidade, mas como a aula vai ser interrompida, antes de iniciar lá a outra aula, a gente fala sobre isso. Beleza? Valeu, daqui a pouco eu mando o link. Obrigado, até daqui a pouco. Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau, valeu, até daqui a pouco, gente.